Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade então na nossa terceira e última aula de técnicas de congelamento. Aula passada nós só iniciamos a nossa fala sobre congelamentos de carnes, tá? Vamos continuar então? Vamos lá então. Congelamentos de carne, né? Todos os tipos de carne, todas elas podem ser congeladas, tá? Bem como os miúdos e os derivados. A carne ideal para congelar é aquela carne fresca. Não é aconselhável você congelar uma carne que acabou de ser abatida. Ela deve ficar no refrigerador, na geladeira, pelo menos de 24 a 48 horas no refrigerador, para depois ser congelada no freezer, nas porções, nas quantidades que achar melhor, né? A carne que tenha sido congelada crua, como a vendida nas épocas de promoção, por exemplo, no supermercado, ela só pode ser recongelada sob forma de prato pronto. O que seria isso, pessoal? Você tirou uma carne, por exemplo, para descongelar e por algum motivo você não pôde fazer. Você só pode congelar novamente se você cozinhar, fazer como prato pronto, tá? Carne de churrasco, por exemplo, né? Você descongelou uma quantidade grande de carne e sobrou um pouco da quantidade de carne crua. O ideal, pessoal, nesse caso é você preparar pratos com essa carne que sobrou e depois congelar. A gente sabe que nem sempre a gente pode preparar várias carnes para churrasco e guardar assada, já congelada. Em último dos últimos casos, você até congela novamente, se sobrou uma quantidade muito grande. Mas o ideal é, assim que descongelada, você preparar pratos prontos e congelar novamente, tá? Mas como prato pronto. A carne, pessoal, ela não deve temperar antes de ser congelada. Se temperar, só como prato pronto no caso, e a gente colocar o mínimo de sal possível, porque a tendência do sal é exceder, aumentar um pouco, tá? Apenas limpar, tirando os ossos e o excesso de gordura. O que acontece? Os ossos, se você deixar muito tempo no freezer, a tendência é escurecer. E a gordura, se você porventura esquecer, deixar lá por muito tempo uma carne com muita gordura no freezer, a tendência dessa gordura é rancificar, dá aquele gosto meio ranço. A embalagem ideal é o saco plástico ou o papel aderente, porque as folhas de papel alumínio, por exemplo, depois que congelada, a folha gruda ali e fica difícil de você soltar um pouco da carne. Que também acaba acontecendo ressecamento, tá? Com as folhas de papel alumínio. O ideal é saquinhos plásticos. Se você achar que talvez pode rasgar ou furar, coloca duas, uma dentro da outra, duas sacolinhas, tá? Eu utilizo bastante isso. A carne ela deve ser embalada em porções isoladas para cada refeição, para que você não descongele, pessoal, uma peça inteira muito grande e depois volta para o freezer de novo. Você descongelou toda uma peça de filé mignon, por exemplo. Você só vai usar 1/3 dessa quantidade. Aí você vai voltar os 2/3 para o freezer, então não é interessante. Uma peça grande de carne, por exemplo, o ideal é você já trazer do supermercado, limpar todo o filé, no caso do filé mignon, tá? Tô dando um exemplo. No caso, você limpa todo ele, corta em 2 porções, em 3 porções ou em 4, dependendo da quantidade do peso que você quiser, né? Porcionar. Você vai porcionar e vai guardar no freezer já limpinho de preferência. Com todo o nervinho, com toda a gordurinha que você quiser tirar, você já deve fazer isso antes. Pode fazer depois? Pode. Mas quando você já guarda limpinho, já facilita para você descongelar e picar e já preparar logo um prato, tá? Isso você pode fazer, pessoal, com filé mignon, você pode fazer com carne moída. Por exemplo, uma carne moída, você pode, né, pedir uma carne de segunda, por exemplo. Uma que está na promoção mesmo no supermercado, que cada semana tem uma promoção de uma carne de segunda. Pedir para limpar bem no supermercado, pede para moer, depois dela bem limpinha, separe em porções, em sacolinhas e você depois pode fazer o prato que você quiser. Mas pensa, se você vai comprar 3, 4 quilos, 5 quilos de carne moída, por exemplo, 2 quilos, você vai tirar para descongelar aquilo tudo e não vai usar.
Então é muito importante o porcionamento, tá certo? E eu saliento até, inclusive, sobre algumas carnes como costela de boi, carnes de segunda para ensopar em pedaços, por exemplo. É importante já trazer do supermercado meio um pouquinho limpa já, né? Você acaba de limpar em casa, corta em pedaços, no caso se for costela ou carnes para ensopar. Aí, pessoal, você pode congelar tanto crua, mas eu gosto muito de congelar já cozida. E eu já preparo já, por exemplo, uns 5 quilos já, porque essas carnes não é que dá trabalho, mas dá um pouquinho mais do que as outras. Um filé mignon, por exemplo, você faz ele grelhadinho, rapidinho, mas uma carne para ensopar, é bom já deixar no tempero um pouquinho, coloca na pressão, demanda um pouquinho mais de tempo. Então esses tipos de carne, como costela, carne para ensopar, eu já faço logo uns 5 quilos já, limpo tudo antes, tempero, cozinho na pressão, é uma panela só, de uma vez só, e eu separo já em porções a carne já porcionada. Se for 5 quilos, por exemplo, eu separo de 1 em 1 quilo aproximadamente, né? Eu separo umas 5 porções da carne já cozida com o caldo. Quando eu quiser utilizar, é só inserir alguns legumes e finalizar com cheiro verde e acertar o sal no final. Então facilita muito. Então essa é a dica para as carnes um pouquinho mais trabalhosas, né? Como costela, carne para ensopar, rabada, esses tipos de carne assim, tá bom? A preparação, por exemplo, de bifes e hambúrgueres, por exemplo, você pode preparar os bifes de hambúrguer, né, de gourmet, né, preparação com carne moída, uma carne um pouco mais gorda, com um pouco de uma carne um pouco mais magra, bacon, se você quiser estar misturando, faz todo aquele preparo, aquele tempero, lembrando que o sal é bem pouco, porque a tendência é aumentar depois que você congela. E fazer todo esse preparo, moldar os hambúrgueres, né, direitinho, pesa na balancinha, a gramatura direitinho e congela individualmente em forma de papel, em forma de alumínio, por exemplo, ou num pirex forrado com plástico. Você pode forrar com plástico direitinho, colocando um ao lado do outro. Isso nós chamamos de congelamento em aberto, tá? Você coloca um ao lado do outro, porque se você colocar, pessoal, camadas né, um sobre o outro, vai acabar o quê? Os de cima achatando de baixo, um pouco de baixo já tá bem maior, porque achatou. Então é bom moldar, colocar todos um do ladinho do outro, congela em aberto. Depois que congelou, você pode estar cobrindo com plástico e deixar no freezer por umas 2 horas, depois em seguida embalar tudo junto. Assim que ele ficou durinho, ficou firmezinho, você pode pegar sacolas mesmo plásticas, né, daquelas novinhas limpinhas, corta com a tesoura, corta os quadradinhos, coloca entre um e outro. Depois que congelou tudo bonitinho, você pode estar colocando, olha, minha família é de 4 pessoas, então vou congelar de 4 em 4 e coloca dentro depois de uma sacolinha. Mas entre um bife de hambúrguer e outro, você pode estar colocando um pedaço de plástico cortadinho, né, quadradinho bonitinho. E vai retirando de acordo com a necessidade. As demais carnes, embalar sempre hermeticamente, ou seja, gente, fechados e à prova d'água, bem fechadinho, bem vedadinho. Se você não tiver bombinha ou canudinho para poder tirar o ar, o máximo que você puder estar condensando, comprensando ali, né, a sacolinha para retirar todo o ar e dar um nozinho, tá? E talvez até embalar duplamente, ou seja, com 2 sacolinhas, como eu falei para vocês, porque você embalando com 2 sacolinhas não corre o risco de, às vezes, vazar, de furar. Essas sacolinhas são muito frágeis, na verdade. Pode acabar pingando um suquinho da carne, né, um sanguezinho, e acabar sujando seu freezer ou caindo, às vezes, em cima de outra carne. E o descongelamento, pessoal, o ideal do descongelamento de carnes é ser efetuado no refrigerador, na geladeira, de um dia para o outro, de preferência, tá? Mas se não for possível utilizar esse método, né? Tem algumas formas assim que a gente pode tá passando para vocês, que a gente vai falar agora. Agora, a carne, ela não deve ser mergulhada em água, tá? Não deve.
Muitas pessoas fazem, no caso de muita urgência, mas pensa uma carne de boi, gente. Uma carne de boi, por exemplo, você mergulhar em água, ela vai ficar toda esbranquiçada, ela vai ficar encharcada de água, ela encharca de água, né? Na hora de você grelhar, vai chorar aquele monte de líquido da carne. Os bifes e os bifes de hambúrguer, por exemplo, eles podem ser fritos ainda congelados em fogo forte, numa frigideira com tampa, deixando uma aberturinha assim para não cozinhar, tá? Agora, lagarto, coxão mole e demais carnes para assar, você pode levar, né, para descongelar ao forno envolvida de papel alumínio, até descongelar parcialmente, temperar, depois você leva novamente ao forno para terminar de descongelar e assar. Ou fazer até mesmo, gente, assado de panela, né? E aí eu sugiro, eu particularmente, gostaria que, já fiz isso, de fazer assado de panela. Eu acho que prefiro que fica assim, menos seco, fica mais suculento do que assado no forno. Lembrando que o forno é um método de cocção de calor seco, então a tendência é secar mais, tá? Então, lembrando que você pode descongelar no forno, envolvendo folhas de papel alumínio, para descongelar parcialmente. Depois leva no forno para terminar de descongelar e assar e tempera antes, tá? Agora, gente, eu ainda saliento, volto a falar, eu já falei isso nas aulas, mas eu falo que tão importante quanto congelar é planejar o descongelamento, tá? Você vai fazer uma carne assada, por exemplo, normalmente é uma peça grande. Lembra que uma peça grande é bom que você coloque para marinar antes, né? Você vai temperar antes. Não precisa necessariamente ser de um dia para o outro. O ideal até que seja, mas pode ser algumas horas antes, né? Não precisa colocar 2 dias, muito tempo. Mas você colocar uma carne para assar e ela para descongelar, ela descongela parcialmente, depois você fura, tempera, depois coloca mesmo no forno. Pode ser que o tempero no interior da carne não penetre bem. Então, por isso, eu vou sempre salientar isso para vocês. Tão importante quanto planejar o congelamento de um prato, é você planejar também o descongelamento dele, tá? Tirar para descongelar, colocar para marinar. Se é no sábado, então você já começa a fazer esse pré-preparo na quinta-feira. Tira na quinta-feira para descongelar, na sexta-feira você tempera e vai adiantando. Bobear de sexta para sábado, mas na hora assim, tudo realmente acaba dificultando um pouco mais. Coxão duro, músculo, demais carnes para sopa. Você pode colocar a carne congelada diretamente na panela com azeite, alhos, temperos e depois um pouco de água fria deixando cozinhar. Pessoal, como eu falei para vocês, é importante planejar o descongelamento, mas para assar eu acho mais complicado, mas para fazer tipo um cozido, uma sopa, aí já é menos mal. Você pode, na verdade, pegar uma panela, colocar azeite, alho, cebola, né, os temperos que você quer. Coloca um pouco de água no fundo da panela, uns 2 dedos, mais ou menos, dependendo da quantidade, e coloca a carne congelada. Não deve ser fogo alto, porque aquela água que você colocou vai secar rapidamente. No fogo baixo, com a panela tapada, ela já vai descongelar naturalmente ali, né, com o foguinho baixo. E se a carne estiver em pedaços, mais ou menos assim, ela já vai descongelando e já vai misturando. De vez em quando você dá uma mexidinha para ir o tempero envolvendo na carne congelada. Aí consegue pegar o tempero normal. Eu só acho complicado quando é uma carne assada, peças grandes, ok? Mas pode ser feito e fica assim muito bom, não tem dificuldade. A carne moída, né, havendo necessidade de refogar, coloque-se numa panela com os temperos, tampando, após mexer com uma colher para não grudar, obviamente. Então, carne moída também, você colocou os temperos, coloca ela congelada no fogo baixo e de vez em quando mexendo. Aí no caso, pingar um pouquinho de água, tá? Pouca coisa para ela ir descongelando, ajudando pelo menos no início, porque pensa, a panela quente com os temperos e a carne congelada, até descongelar inicialmente, aquele primeiro minuto ali, talvez pingar um pouquinho de água no foguinho bem baixo é interessante.
Salsicha, né? A gente deve colocar na panela com água fria, em fogo mínimo para descongelar. A linguiça, você pode descongelar numa panela com água, simplesmente, tá? E dar uma aferventada nela, se você quiser, e depois fritar. Ou você pode também colocar numa panela com um pouco de água e um pouco de óleo. E tapar, assim que a linguiça descongelar, ela já começa a fritura dela. Então, pode utilizar das duas formas. Ou somente com a água para ferventar, ou um pouquinho de água com óleo, que assim que seca a água, já começa a fritura. Congelamento de aves, pessoal. Se a ave for abatida em casa ou no momento da compra, deverá permanecer pelo menos 6 horas no refrigerador antes de ir para o freezer, tá? Você comprou ela fresquinha, acabou de abater lá, então não é ideal você colocar logo no freezer, não. É o mesmo caso das carnes também, tá? As carnes de boi. Colocar no freezer, no refrigerador, na geladeira, pelo menos umas 6 horas, para depois congelar. No caso de frango a passarinho ou em pedaços, o congelamento ele pode ser feito individualmente, como no caso dos bifes, em porções isoladas para cada refeição. Você pode já planejar, tá, gente? Tudo de acordo com a quantidade de pessoas que habitam na sua casa. Se é em 4 pessoas, vou planejar 2 pedaços para cada um. Então, você separa de 8 em 8 pedaços. Então, é o ideal. O saco plástico é a embalagem mais prática para o congelamento das aves, cujos ossos podem escurecer durante o processo, mas não interferem no sabor, na qualidade, nada, tá certo? Então é importante você verificar também o tempo que você deixa congelado também uma carne com osso, tá? O tempo de conservação, pessoal, de frango é 9 meses, tá? Tá tudo na apostilinha de vocês, ok? Frango 9 meses, o peru 8 meses, o pato 4 meses, codorna 6 meses e miúdos, tá? 3 meses. Então, o menor tempo é miúdos. Então, quando você tiver miúdos, você deve congelar por menos tempo. Sobre o descongelamento de aves, né? O ideal é que seja efetuado também na geladeira, no refrigerador. Mas, se for necessário acelerar esse descongelamento, você pode estar mergulhando a embalagem no recipiente com água fria, mas dentro da sacolinha, tá? Não deixa a ave assim na água não. O ideal é deixar dentro da sacolinha mesmo, que facilita, ajuda bem. Também para caldos e sopas, como no caso das carnes, tá, gente? Os pedaços podem ser colocados ainda congelados na panela com água fria. Então você vai fazer uma sopa, você colocou lá o azeite, dourou bastante alho, cebola, um pouquinho de colorau, ou um outro tempero caso você queira, umas folhinhas de louro. Coloca um pouco de água, né? E você pode colocar já os pedaços de frango congelados já dentro da panela. O bom é que planejemos o descongelamento dele, tempera, tudo mais. Mas se não for possível, não fica ruim não, tá? Fica bom também. Para assar, leve a ave envolvida numa folha de papel, uma folha de alumínio ao forno em baixa temperatura. Baixa temperatura para justamente descongelando aos poucos, para descongelando. Você você tempera a ave e depois leva ao forno novamente em alta temperatura para assar, ok? O congelamento de peixes. Os peixes, para ser congelados, eles devem ser frescos ou já resfriados. Se descongelarem, gente, durante o transporte, só pode ser congelado sob forma de prato pronto, tá? O bacalhau ele pode ser congelado cru, fazendo inicialmente o dessalgue, né? Os alunos de gastronomia, por exemplo, já aprenderam bastante a dessalgar bacalhau, né? A gente já fez bastante isso já, todo ano a gente faz, né? Tirando aquela pele, é importante você congelar ele limpinho, inicialmente tirando aquela pele, pode ser o bacalhau seco, tá? Ou só umedecer rapidinho para tirar aquela pele. Assim que você tirou aquela pele,
que tem escama, que normalmente tem escama, tá? Não a fervente, o bacalhau com aquela pele, eu não aconselho. Tem pessoas que fazem assim. Eu não aconselho porque aquela pele tem escama e quando você vai ferventar, aquela pele fica molinha, na hora de tirar facilita. Muitas pessoas falam assim, ah, mas é porque facilita. Realmente facilita tirar a pele. Porém, aquela escama sai toda na água que você já ferventou, suja a água. Depois, para você limpar o bacalhau com aquele monte de escama, é complicado. Então, você tira aquela pele, aí corta os pedaços de bacalhau, a ferventa numa panela, bastante água, né? Bastante água, bem assim, as peças de bacalhau totalmente submerso na água. A ferventou, limpou e guarda em sacolinhas de 1 quilo, 500 gramas, ou a quantidade que você achar legal. E você pode também, caso você queira, congelar ele já dessalgado, limpinho, desfiado, ou você pode ainda guardá-lo refogado já com azeite, alho, cebola, coentro, tudo certinho. Quando você vai fazer uma torta, né, de bacalhau com palmito, ou até mesmo um outro prato, já está assim bem adiantado, bem prontinho. A embalagem ideal é o saquinho plástico mesmo, né, o papel aderente, podendo ser usado o processo de congelamento individual, como o caso dos bifes, tá? No caso aqui tá falando dos peixes, tá, gente? Caso você tenha filezinhos, né, os filés de peixe, os cortes, você pode estar congelando individualmente. Se for para uma pessoa, tudo bem, mas se for, por exemplo, para 4 pessoas, você pode estar porcionando para uma quantidade de pessoas da sua família. Como no caso do frango, né? Se 2 pessoas comem, em média, 2 filezinhos de peixe, então já porciona 8, para facilitar. O tempo de conservação, pessoal, do peixe magro e do peixe gordo. Do peixe magro é 6 meses, do peixe gordo 3 meses, tá? Tudo por causa da gordura, ok? O descongelamento, pessoal, de peixes podem ser descongelados no refrigerador, sob água corrente, ainda embalados, sempre embaladinho na sacola, tá? Ou até mesmo no forno, se forem para assar. Se você já colocou, pessoal, no freezer, por exemplo, filezinhos de peixe já bem limpinho e ele está congelado, embalado individualmente, você pode até passar um tempero nele, regar com um pouco de azeite, um pouquinho de alho, sal, coentro, rodelas de tomate ou tomate picadinho e fazer até uma caminha de cebola, uma caminha de batata por baixo e colocar para assar. Agora é muito importante, sabe o quê? Vocês congelarem o peixinho limpo, lavadinho, direitinho, limpinho, na sacolinha. Porque quando você compra, pessoal, o peixe, tem sempre, né, ele tá sujinho por dentro. Então lembra que se você pode usar congelado, então você tem que estar com ele no seu freezer bem limpinho, para você colocar para assar direto, ok? Tá? Então é bem importante, já que se você necessitar de assar direto, assim, na hora da necessidade, da urgência, da emergência, sim, aí você precisa de deixar ele bem limpinho no seu freezer. Congelamento dos crustáceos e moluscos, tá? Assim como os peixes, os crustáceos ou moluscos comprados já congelados não podem voltar para o freezer cru, pois perderam a temperatura ideal durante o transporte e descongela muito rápido. O camarão, principalmente, que ele é pequenininho, tá, gente? Descongela muito rapidinho, ok? Então a gente tem que tomar assim, bastante cuidado com essa questão da temperatura quando você vai transportar um alimento. Você saiu do supermercado, você comprou peixe ou da peixaria, comprou um monte de coisa, aí você passa num lugar, passa em outro, você vai em 3 lugares e o seu peixe, sua carne tá lá no seu carro. Então é muito complicado isso. O ideal é já trazer logo para não perder o congelamento dele, tá? A preparação, pessoal, o camarão, por exemplo, ele pode ser congelado cru, sem a cabeça, totalmente limpo, sem a casca, lavando bem.
Para congelamento do camarão limpo cozido, pode deixar cozinhar poucos minutos, tá? Resfriando em seguida. Lembrando que o camarão, ele é muito rápido, o cozimento dele, né? A cocção dele, porque se você exceder, ele fica borrachudo. Então, já que se você pensar em congelar, você reduz, tá? O tempo no fogo. Siri, caranguejo, lagosta, né? Após a limpeza, lavar bem, você pode estar escaldando por uns 15 minutos aproximadamente, tá? Resfriando logo em seguida. Ostras e mariscos também você pode congelar, mas congelar apenas se for fresco, lavando bem, levando ao fogo com pouca água para que as conchas se abram, tá? Resfriar rapidamente e embalar. Você pode embalar com as conchas ou sem as conchas, tá? O polvo também, sem problemas, limpar, escaldar por 2 minutos e resfriar rapidamente para congelar. E o tempo de conservação, tá? Desses crustáceos, molúsculos, né? São 6 meses. O descongelamento deles pode ser efetuado, né, no refrigerador, diretamente no fogo, com molhos ou até mesmo refogados em panelas, em frigideiras, tá? Pode ser diretamente no fogo, com azeite, temperos, tomate e coloca congelado que ele já vai descongelando e cozinhando ao mesmo tempo. Agora nós vamos, pessoal, para congelamento de ovos, tá? O congelamento de ovos, nós podemos congelar de 3 modalidades, né? Você pode congelar o ovo, no caso inteiro, mas obviamente retirando a casca, tá? Né? Tira a casca, pode bater os ovos, evitar de formar bolhas quando você bater, porque aquelas bolhas são entradas de ar e pode dar alguma água por conta disso, tá? A gema, mexer levemente com um garfo e se desejar peneirar para tirar aquela película que fica com gosto de ovo, evitando assim aquele gosto forte, né? Levar para o freezer, você pode levar para o freezer em forminhas de gelo, congelar em forminha de gelo, você pode formar em potezinho, congelar em potezinhos com tampa, tá? Embalando-os depois num saco plástico para voltar para o freezer, tá? Então, gente, vamos supor que você quer fazer quindim e você usa muito a clara para fazer merengues, para bolos, tudo mais, mas você não usa gema. Você pode estar congelando essas gemas, colocando num potinho, antes passa pela peneira, tira a película e você pode estar juntando uma quantidade, né? Não pode estar excedendo o tempo também, tá? Conservação são 6 meses, você pode estar conservando. Você pode estar juntando essa quantidade de gemas e fazer depois o que você quiser, quindim principalmente, tá? Ou o contrário, se você usa muito a gema, eu faço muito pãezinhos, eu uso muito gema para pincelar os pães e sobram as claras, também. Vou falar agora das claras. Você pode congelar a clara ao natural, utilizando o mesmo processo das gemas. As claras não podem ser guardadas na geladeira, não pode, tá? Pois desenvolvem a salmonela, né, gente? Que é aquela bactéria que causa intoxicação alimentar. Então, você pode congelar então, vamos lá, o ovo batido, evitar as bolhas. Você pode estar congelando as claras, também num potezinho com tampa, tá? Numa vasilhinha com tampa, plástica pode ser. E também as gemas. A gema você pode passar pela peneira para tirar aquela película. Caso você não se importe, é só quebrar a gema, misturar e ali... à medida que você vai utilizando, você pode ir colocando ali um pouco, uma sobre a outra ali. Coloquei uma quantidade, depois eu vou, coloco um pouco mais e vou assim, enchendo um pouquinho mais a vasilha. Agora, só tome cuidado com um detalhe. Aquela primeira gema que você colocou, talvez foi há 3 semanas atrás. Então, você tem que ficar ligado que o último que você colocar também não pode exceder 6 meses, tá certo? Então, você pode congelar tanto a clara quanto o ovo inteiro ou até mesmo as gemas. Isso é muito comum, tá, gente? Porque
O que acontece? Muitas pessoas usam mais a gema e sobram as claras, né? Eu faço muito bolo, eu faço muito quindim, exemplo. Eu faço muito merengue, mas sobra a gema. Então você pode estar aproveitando para fazer pãezinhos e pincelar os pães com a gema, você pode fazer quindim e assim vai. O descongelamento de ovos, né, é lento em recipientes tampados no refrigerador. É o mais indicado. As claras podem ser batidas ainda geladas. Para orientação, mais ou menos, para vocês saberem, né, qual a proporção de utilizar, eu coloco para vocês aqui que um ovo inteiro, ele equivale aproximadamente a 3 colheres de sopa. Uma gema equivale a 1 colher e uma clara equivale a 2 colheres, ok? Agora nós vamos falar de laticínios, congelamento de laticínios, né? É muito importante, é indispensável que os laticínios a congelar seja de boa qualidade, que seu prazo de validade também para consumo não seja vencido. O leite, por exemplo, você pode secar a embalagem, levar diretamente ao freezer e pode ser empilhado depois que congelar. Porque se você empilha, né, gente, um leite sobre o outro, a tendência é ficar muito pesado na parte de baixo e verdadeiramente danificar ali a embalagem, tá? O leite fresco, ele deve ser fervido, resfriar e depois congelar. Leite de saquinho, por exemplo, pessoal, você pode comprar no supermercado, higienizar bem a embalagem, o saquinho e congelar, tá? Eu utilizo leite de saquinho, que a minha nutricionista passou para usar de saquinho, por causa de conservantes, essas coisas todas, né? Então você pode comprar lá 6, 8 saquinhos e higieniza tudo e coloca no freezer e tira para descongelar. Manteiga ou margarina, você pode congelar na própria embalagem ou em saquinhos plásticos, dividindo. O queijo congela perfeitamente, tá? Embalando em porções. O queijo fresco, tipo Minas e ricota, congela bem, mas aumenta, gente, um pouquinho a umidade dele, tá? Devendo retirar o excesso de líquido após o descongelamento. Acho que eu falei para vocês isso na aula passada. O queijo frescal, por exemplo, quando você congela, ele fica meio encharcadinho, mas é o que eu falei para vocês, não estraga, deu um pouquinho de água, obviamente, né, gente? Porque eu penso, sabe o quê? O que você prefere? Pegar o queijo com a mão limpinha, dar uma apertadinha, tirar o excesso da umidade, excesso da água, ou você ir no supermercado várias vezes para poder comprar, né? Então, eu penso que o congelamento é maravilhoso, tá, gente? É sensacional, eu adoro. Mas tem algumas coisinhas assim que você precisa de acertar, tá? Nada como você comprar fresquinho no supermercado, tudo direitinho. Se você tiver essa disponibilidade,